Viva pessoal, Jair Novunga aqui para mais um Air Podcast com uma grande figura do nosso desporto e com o meu colega de sempre. Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Eduardo Costa, Impacto Physique. Viva malta, aqui é o Kevin Laforte, atleta de judo e atleta olímpico. Ok, a cena sempre bate. Yeah. Ok, Kevin, podemos começar buscando aquilo que é a gênese dos Jogos Olímpicos, né? Onde é que foram criados, porque é que foram criados, só para... Os Jogos Olímpicos foram criados na antiga Grécia e criaram esses Jogos Olímpicos para unir os povos. Respeito, humildade, não podes agredir o próximo. Então, foi por isso que foi criado. Tem uma luta que foi criada pelo Hércules, esqueço-me do outro tipo, que chamam a luta greco-romana. Mas tem um outro nome, né? Ok, não sei se vocês das artes marciais ofendem-se, maninho. Eu posso dizer que a semelhança ao judo e eles ficarem tipo, não, aquilo. E tu sabes como é que é essa luta, né? Yeah. Um gajo fica ajoelhado e outro tipo vem assim por trás. A luta greco-romana, mas eu acho que tem outro nome. Wrestling, não é wrestling? Acho que wrestling é outra coisa. É outra coisa. Bem mais atual. Sim, wrestling é uma cena bem como mais atual. Como é que atual. é mesmo? Só para... Tem uma luta feita com... Como é que chama aquilo? Parece o quê mesmo? Parece uma fralda. Não, isso é sumo, isso é japonês. Isso é japonês. Sim, a luta greco-romana, um dos tipos fica ajoelhado e a luta começa com outro tipo agarrado ele por trás. Tipo um de joelhos e outro... Um de joelhos, 4 apoios joelhos, braços no chão, o outro por trás só de joelhos. Ok, isto é um programa de adulto, está a essa uma posição sexual. Desculpa, pessoal, é a maneira mais simples que eu tenho de explicar. Então, mas depois procura lá e põe lá a imagem, só para o pessoal não me bater depois, já não vê que eu tenho razão. Estava a deixar a coisa bem mais clara. Eu tenho razão, eu vou para o Google só para ter certeza. Mas, Kevin, enquanto eu vou aqui ver essa cena no Google, conta lá como é que tu entras para o judo? Olha, eu entrei para o judo quando eu tinha 7 anos de idade e fui no Colégio Nhamunda. Então tinha 2 atividades, que era o judo ou o xadrez. Então o meu pai meteu-me no judo e também na altura eu gostava de lutar com os meus colegas, então às vezes voltava para casa a chorar e queixava, então, entra para o judo. Para parar de queixar. Para parar de queixar, acho que o judo é melhor. Então, sim, fui ficando no judo, as coisas foram correndo bem e comecei a competir dentro da escola, que eram entre turmas. Então, aquilo motivou-me e comecei a ganhar. Ganhei a primeira competição, a segunda, a terceira. E com os meus 9 anos, 10 anos, comecei a competir fora, que era em Nelspruit e Joanesburgo. Então, aquilo motivou-me, vou viajar, vou competir fora. África do Sul. Então, qualquer criança na altura ficou, uau. Maravilhada com a ideia. Pois, então, viajei, competi em Nelspruit, Joanesburgo, e no início as coisas correram bem. Fui ganhando e depois voltei, continuei a treinar e depois abriram um clube, que era o primeiro clube foi Kodokan. Na altura quem abriu foi o antigo professor que chama-se Omar e o Ivans. Então foi o primeiro clube de judo aqui em Moçambique. Então eu comecei a treinar lá. E depois da escola, eu tinha poucas aulas na escola de judo e depois tinha o extra, que era o treino no clube. Então comecei a participar no clube, fui treinando, ganhando mais habilidade e o tempo foi passando também. E comecei a competir já ao alto nível, que foi os cadetes, em 2012. A nível federado, nesse caso? A nível federado. Eu tinha 15 anos nessa altura. Então, e a primeira competição foi em Botsuana.
Foi em Botsuana e foi o Campeonato da África de Cadetes. Tinha 15 anos. E, por sorte minha, ou esforço meu, eu fiquei em segundo lugar. Eu lembro-me como se fosse ontem. Perdi na final com um argelino. E só de olhar para ele eu já ficava, uau. Eu vou lutar. O nome Loforte lá já não funcionou. Já não está a funcionar o Loforte lá fora. Eu disse, uau, é Argélia. Então eu era muito miúdo também na altura e sim, fiquei em segundo lugar. E uma das coisas que me motivou mais na altura foi quando eu ganhei aquela medalha. Eu depois tive um prêmio aqui em Moçambique, tive um prêmio em dinheiro. E aquela coisa foi tipo, isto aqui... Ganhaste dinheiro. Ganhei dinheiro, isto aqui vale a pena, vale a pena. Então, continuei a treinar e a estudar ao mesmo tempo, claro. E quando chegou a altura da faculdade, tem a faculdade e tem os treinos, as coisas começaram a apertar um pouco. Em termos de tempo para treinar, porque tinha que estudar, porque estudar é importante também. E as coisas foram acontecendo. Em algum momento até tive que parar um pouco com a escola para poder seguir a carreira desportiva. Porque não é fácil seguir a carreira desportiva aqui em Moçambique, mas eu sempre meti na minha cabeça que se eu me esforçar para chegar ali, eu vou conseguir. Por mais que não consiga, eu vou tentar, vou lutar, porque eu quero ser um atleta assim. Quero ter esse estatuto um dia, não quero ser mais um. Então, é um pouco daquilo que eu vivi até hoje. E, claro, tu começas judo com 7 anos. Com 7. Vamos lá. Se tu começas judo com 7 anos, significa que muitas mãos, ou algumas mãos, pegaram em ti durante todo esse percurso, ok? Mas eu sei que o Edson é quem está contigo há mais tempo. Sim. Como é que o Edson entra? Eu comecei a trabalhar com o Edson, fui para o Clube Naval, com os meus 15 anos. Eu tive uma pequena paragem nessa altura, dos 14 para os 15. Fiquei algum tempo sem treinar, alguns meses, porque o meu clube Kodokan depois fechou. Houve ali alguns problemas, então o clube fechou, então eu não tinha sítio para treinar. Então, um certo dia, a minha mãe andar pela rua, viu o Edson. Então, olá, tudo bem. O Kevin, está tudo bem? Não tem treinado. É o Edson, diz para vir para o meu clube. Eu voltei para casa nesse dia e minha mãe disse, o Edson convidou-te para ir treinar. E até o fato já estava pequeno, já apertava. Então, ele até emprestou-me um fato dele, que depois o fato ficou para mim. Então, comecei a treinar, forte. E foi no ano que eu ganhei essa medalha até, que foi o meu primeiro campeonato da África. Então, desde que eu comecei a treinar com ele, com os meus 15 anos, nunca mais... Desde que tu basicamente tornaste federado, na mesma altura comecei a trabalhar com o Edson. Pois, foi na altura que tudo iniciou. As coisas começaram a ficar sérias na altura. Então, sim, até aí eu nunca mais parei, dediquei-me isto com todas as forças mesmo. Então, sim, ele foi o segundo pai para mim. Ele que desenvolveu, deu umas melhores dicas e cá estou eu. Um fator interessante aqui que acho que sempre vai ter que passar a cada podcast. O fator e a importância do desporto no processo de educação do homem. Sim, é interessante como tu colocas que o desporto esteve sempre na sua vida. Pois, sempre. Eu comecei a fazer desporto muito cedo, então eu acho que foi que motivou-me a continuar. Se calhar, se eu começasse desporto tarde, não sei se eu teria a mesma vontade de continuar nisto, mas sempre fez parte da minha rotina de desporto. Não só o judo, na altura também gostava de futebol, gostava de basquete. Então sempre fui uma pessoa que gosta de desporto, gosta de estar ativo.
não gosto só de ficar em casa a jogar videogame. Gosto, mas não só isso. Então, eu aprecio muito o desporto. Por isso que sigo o desporto até hoje, porque é a minha paixão. Eu faço isto por amor. Então, sim, sempre fez parte. Nós estamos, esse ponto, nós estamos numa sociedade que normalmente aquilo que se é ensinado é que tu tens que colocar a escola na frente. Em primeiro lugar. E colocar o desporto atrás. E se tu começaste o judo com 7 anos, significa que estás no judo hoje do mesmo jeito que ainda estás a estudar, basicamente. Então significa que nunca houve um que se sobrepusesse ao outro. Tu sempre fizeste um ao lado do outro. Pois é. Sempre. E deu certo. Deu certo. Deu certo, sim. Não, isso não é uma pergunta. Está claro. Sim. O tipo está a voltar aos Jogos Olímpicos, está a terminar a faculdade. Deu certo. Deu. Tipo... Eu há dias até encontrei no supermercado uma antiga professora. E ela viu, tudo bem, lembro de ti. Tudo bem. Então, já acabaste a faculdade? Eu disse, ainda não. Tens feito o quê? Ele disse, voltei dos Jogos Olímpicos agora. É? E parabéns, muitos parabéns. Então sempre houve momentos que tinha que escolher. Momentos que tens que estar 100% ligado àquilo. Que eu tinha que estar mesmo focado aos treinos, a minha recuperação, a dieta, porque houve momentos que eu saía do treino, ia para a escola, eu dormia na sala. Então houve um momento que eu tive que decidir, ok, vou parar por este período e vou me dedicar ao desporto. E deu certo. E de certeza também que houveram momentos que tiveste que dar uma segurada no judo para teres que dedicar-te mais à escola. Ou seja, equilibrar. Gostei da resposta. Já gostei da resposta. Eu não vai para a internet. Sim, faz favor. Eu não posso mentir. Os meus colegas vão assistir isto. Então, depois vamos fazer essa pergunta. Em que momento foi esse? Em que momento tu paraste de treinar? Para estudar? Quando é que foi isso? Não que isso não seja bom. É bom, claro. Mas até hoje não houve um momento que tu puseste o pé no travão. Sim, não houve. Porque eu sempre meti na cabeça que eu quero ir aos Jogos Olímpicos. Eu quero ir aos Jogos Olímpicos. Eu quero isso. Então, e eu acho que alguns dos meus colegas não conseguiram mesmo que eu, por causa da escola, porque a escola em algum momento atrapalha. Então, sim, eu olhava... Como mais velhos, nós temos que... Sim. A escola não atrapalha. Cobra, é exigente. Cobra, não atrapalha, cobra, sim, é a expressão correta. Sim. Então, sim, eu disse... Tu fizeste as tuas escolhas. Claro, e não me arrependo. E eu também sempre meti na cabeça, ok, desporto. Ok, dos 20 aos 30 anos eu vou estar a fazer desporto. Se eu não conseguir ir aos Jogos Olímpicos, ok, vou dar uma pausa e depois posso continuar com os estudos. Mas agora que estou um pouco tocado, já posso descansar um pouco dos treinos e dedicar-me também à minha faculdade. E nem falta muito para terminar. Boa. 2 fatores interessantes aqui. Um é o Proger, pela idade e pela experiência. Ok, eu percebi que sempre tiveste apoio dos seus pais. Sempre. Desde o início, eles te colocaram no desporto como uma alternativa da educação. Pois é. E hoje, infelizmente, essa tendência tende a ser menor. Os nossos pais não acreditam muito na possibilidade de usar o desporto para educar os filhos. Como pai, Jerry, e como quem conhece, vamos lá, as 2 faces da moeda, as faces temporais. Por que conseguimos nos desviar ou nos desligar da ideia de que o desporto é uma forma de educar? Como pai, não é porque o pai acredite exatamente nisso, mas o pai tem medo. Ok. Nós estamos numa sociedade em que se ensina a estudar para pedir emprego. Ok. Então,
aí o teu futuro não depende de ti, porque tu vais te formar, depois tu vais pedir a alguém e o teu futuro vai depender daquele patrão. E quando tu vais para o desporto, o teu futuro depende de ti, porque tu é que tens que produzir para te manteres no desporto. Ok. Eu lembro de uma história, eu sou atleta, e uma das minhas filhas fazia natação e os horários deram natação muda. E eu sentei e disse, filha, eu quero que tu pratiques desporto acima de tudo, mas tu sabes que a prioridade é a escola. Então, como é que nós vamos resolver isso? E ela virou para mim e disse, pai, eu ia de treinar às 6. Okay. Eu parei e disse, mas e era inverno, tu has de conseguir. Ela disse uma coisa muito interessante, que é isso que traz essa nossa geração. Ela disse, se pai consegue acordar às 4 para estar no trabalho às 5, eu também consigo. Esta nossa geração já percebe o que é o desporto, já percebe a importância do desporto. Os nossos pais não percebiam isso, primeiro porque existe um período colonial em que o desporto era maioritariamente branco. E nós, os nativos, aplaudíamos, né? E depois veio uma segunda vaga em que o desporto tornou-se refúgio. E aquelas pessoas que refugiavam-se no desporto também eram pessoas que não tinham acesso à escola. Não porque não queriam estudar exatamente, mas porque haviam várias coisas na vida, no dia a dia, e elas não tinham acesso à escola. Então, por mais craque que fosse no desporto, porque não teve acesso à escola, ele falou do espaço temporal, chegava a esse espaço 30 anos, quando a carreira desportiva entra em declínio, ele não tem onde se segurar. Nós crescemos a ver atletas desgraçados, os nossos pais muito mais. E quando tu olhas para um tipo que um dia foi a maior estrela, uma das maiores estrelas do nosso futebol, é segurança, é porteiro, com todo respeito pelos seguranças e porteiros, isso não é uma rotulagem, mas assusta, porque aquela pessoa já esteve no topo do país. Estamos a falar de um Kevin que é um atleta olímpico, e amanhã tu cruzas com o Kevin, ele é segurança de uma loja. Tu não queres que teu filho seja atleta, porque tu consegues ver que o desporto não deu nada àquele atleta, que ele deu tanto de si, deu tantos anos, tantas lesões, tanto sacrifício, e ele saiu de lá sem nada. Então, no fundo, é medo, porque o nosso desporto aqui não é respeitado, não é reconhecido. Ele falou que ele ganhou o primeiro dinheiro dele aos 15 anos, isso motivou-lhe. Porque não pelo dinheiro, mas porque traz essa questão de isto tem valor, não preço, mas tem um valor, tem um apreço. E essa realidade nós estamos a conhecer nos dias de hoje. Atletas como o Madeira, que ele fala, como tantos outros, foram pioneiros naquilo que é a valorização do nosso desporto. E se há esse sonho hoje, é porque alguém correu riscos. Mas existe muito medo da parte dos pais que o filho dê tanto de si por algo, pelo desporto, no nosso caso particular. E amanhã tu passas na rua e ninguém sabe quem que tu foste. Pois. Ninguém sabe que o Kevin esteve nos Jogos Olímpicos, que o Madeira fez isso. Ninguém sabe. Tu és o senhor João que vai abrir a porta e é muito complicado para um pai ver o filho a sacrificar tanto, a passar por tantas lesões, a abdicar da escola, porque eu tenho condição de mandar o meu filho à escola e ele deixa a escola para ir praticar desporto. E eu não controlo aquilo. Escola eu controlo. Fez TPC, mas desporto eu não controlo. Então, tem muita insegurança por parte dos pais. Não é porque eles não queiram, mas é porque a nossa história como país faz-nos desconfiar do desporto. É mais ou menos por aí. Até certo ponto, uma questão de credibilidade. Sim, sim. Hoje todo mundo conhece quem canta a música Y, mas não conhece o Kevin. Okay. A música Y bate em todas as barracas. E desculpa aos músicos, é só música, com todo o valor que a música tem, mas são muitas músicas sem expressão cívica nenhuma. Ok? É música de mostra a bunda, e bate em todas as barracas e todo mundo sabe quem é aquela pessoa. E se passar esse tipo o Kevin ao lado, ninguém sabe quem é o Kevin. Mas ele representou o nosso país naquilo que é o mais alto escalão do desporto mundial. Não existe nada maior do que os Jogos Olímpicos neste mundo. E ninguém conhece. É maninho complicado. Interessante. Kevin, tomando agora todo esse histórico e os porquês por detrás dessa ideia toda,
tiveste que interromper, pelo que percebi, só a faculdade. Sim. Ou secundário também? Não, faculdade só. Só a faculdade. Então, de alguma forma, tu conseguiste convencer ou acomodar os seus pais fazendo o secundário todo, mostrando disponibilidade para fazer o superior e ainda assim dizer, ok, estou disponível para fazer este superior, mas aquilo que eu quero é o desporto. Como é que essa coisa funcionou? Como é que foi jogar com essa realidade toda, considerando tudo que o Jerry explicou? Olha, quando eu estive no secundário, eu só tinha competições, eu não ia fazer estágios fora. Então, foi mais fácil gerir na altura o secundário. Agora, quando a coisa começa a ficar muito mais séria, quando eu entro na faculdade, aí já que tenho estágios fora, já estou a receber convites para estagiar fora e é um estágio longo, 2, 3 meses. Então, aí praticamente já perdi o semestre. Então, houve momentos que eu ia para fora e mesmo assim conseguia fazer alguns trabalhos, fazia teste online, então conseguia gerir. Mas a coisa começou a apertar um pouco na altura, uns 2 anos para os Jogos Olímpicos, começou já a apertar mesmo, porque é muita coisa. É a escola, é os treinos, e depois o Kevin, nós acreditamos, é muita pressão, porque querem medalha, querem muita coisa. E por trás disso também não estão a dar as condições que o atleta precisa. Então é muita pressão. Então houve momentos que eu disse, ok, mãe, eu este ano não quero deixar um pouco a faculdade, eu descansar um pouco a minha cabeça e só me dedicar aos treinos. No que vai dar, não sei, mas eu quero arriscar. Ela tem a certeza que é isso? Eu sim, tenho a certeza. Eu disse, Jogos Olímpicos é daqui a 2 anos. Então, deixa eu batalhar para isto. É isto que eu quero. Depois disso, eu posso depois ver outras coisas, ter outras oportunidades, mas a escola eu não vou deixar para trás. Não vou, mas vou dar uma pausa. Então, ela, por acaso, sempre entendeu. Minha mãe sempre entendeu. É diferente de todas as outras. Nunca houve barreiras no meio. Ela dizer, não, isso de desporto não. Ela sempre se deu bem com o Edson, com os outros meus treinadores, com o pessoal da federação. Então, ela sempre apoiou o judo, sempre. Então, por um lado, eu sinto muito, muito feliz por ter tido uma mãe assim, que ela nunca criou barreiras no meio. Mesmo que ela tivesse dito que não, tipo, mãe é mãe. Mãe é mãe. Aí já não sei como é que seria, mas... Deixa, Kevin, desculpa interromper, eu quero aproveitar para mandar um abraço enorme para a tua mãe. Ok? A tua mãe teve o cuidado de pegar no telefone dela e ligar para todos nós que estivemos a trabalhar contigo para a tua qualificação para os Jogos Olímpicos. Isso faz-nos perceber, esse apoio que estás a dizer que ela dá-te, nós conseguimos perceber a partir daí. Quando ela ligou, ela disse, coach, eu estou a ligar para todo mundo. Ela podia mandar uma mensagem, agradecer, mas ela teve o cuidado de pegar no telefone e ligar pessoa por pessoa e agradecer por tudo ou pelo pouco que nós fizemos para te ajudar nessa tua caminhada. Ok? E é ela que vem contigo dos 7 anos até hoje. Nós acredito, todos os outros que receberam a chamada dela sentiram-se muito felizes e relembrados naquilo que é a tua trajetória. Então, um abraço enorme para a tua mãe. Ela merece de fato. Thanks, pá. Não chora. Não temos não vou chorar. Dificilmente vais me ver a chorar. Eu não sou muito... Menos mal. Mas, ok, Kevin, nós estamos a falar assim da tua carreira. Acho que estamos a falar meio que por cima. E o jogo, e estarmos aqui só a falar de ti como atleta olímpico seria romantizar demais o nosso desporto. Claro. Ok? Então, conta-nos lá
Eu sei que tu vais dizer que tu nunca pensaste em desistir. E talvez seja aquilo que tu tens que dizer. Mas conta-nos lá quais que foram os momentos que, mesmo sem pensar em desistir, te fizeram refletir um pouco mais sobre as tuas escolhas. Porque tu podes acordar todos os dias com certeza que é o que queres fazer. Mas, em algum momento, tu acordaste e houveram uns 5 minutos de vazio em relação a quem tu és, aquilo que tu queres fazer. Claro. Isso eu não posso mentir. Já houve vários momentos. Vários. E houve momentos que eu acordava e parava e pensava, mas será que é isso que eu quero? Eu já disse a todo mundo que é isso. Já mostrei que é isso, mas será que é isso que vai me fazer bem? Porque chegou um momento que eu estava a insistir tanto no judo, a insistir. Houve alguns momentos que eu não estava a ter resultados. E os treinos, não treinava bem, e a competição, voltava, o performance não foi bom, e é isso mesmo. Então, depois alguma coisa na minha cabeça me fazia acordar dia seguinte e ir ao treino. Mesmo não estando motivado, eu ia ao treino. Já aconteceu milhares de vezes. Eu ir ao treino e sem vontade. Treinar, voltar e já treinei, pelo menos treinei. Então, sim, eu tive. Mas coisas concretas, ou seja, aconteceu isto e aquilo que levou-me a uma reflexão. Deixa-me tentar lembrar. Então não aconteceu. Essa caminhada é muito boa, Não. Já aconteceu. Já aconteceu. Tenho que pensar um pouco. Não, como eu estava a dizer, não é uma coisa concreta. Houve um período que eu não estava a ter resultados. Essa fase aqui? Sim, que não estava a ter resultados, os treinos não estavam a correr bem, as competições também. Houve um período de 3 anos, se não me engano, 3 ou 4, que eu não estava a conseguir medalha em África. Eu sempre que ia os campeonatos da África, era um dos favoritos na minha categoria, mas eu não estava a conseguir ganhar. Não sei se é por causa de pressão, mas também é muita coisa que põe em cima de mim. Vais ganhar, tu consegues, é muito fácil, mas eu não estava a ter resultados nesse período. Então, sim, eu parava, não está a dar isto, eu não estou a conseguir. Quero ir aos Jogos Olímpicos e não consigo ter medalha em África. Como é que ia chegar lá? Então, fui continuando, aperfeiçoando, porque as coisas depois melhoram pouco a pouco. E 2021, foi o melhor ano para mim. Foi o melhor ano onde eu consegui a medalha em Campeonato da África, que me deu os pontos para que eu fosse aos Jogos Olímpicos. Foi a minha primeira medalha nos séniores e a primeira para Moçambique, porque nós nunca tivemos uma medalha a nível de séniores no Campeonato da África. Sempre estivemos ali a batalhar, mesmo no tempo do Madeira, do Neuso, sempre a tentar. Sempre foi quase. Sempre quase, mas ninguém lembra-se do quase. Então, sim, este ano foi o melhor ano. Tive a medalha de bronze no Campeonato da África. E foi o maior prémio para mim, tirando os Jogos Olímpicos. Essa medalha é a medalha. Sim, valeu a pena. Valeu a pena e valeu mesmo. E eu nem consigo às vezes explicar a alegria que eu estou a sentir por dentro por ter aquela medalha. E é possível, não só para mim, para os outros meus colegas também que estão a treinar, é possível termos medalha em África. Antes, lutar contra a Argélia, Egito, era quase impossível, porque nós sabemos o nível em que eles estão. Então, é possível e sinto-me bastante feliz. Tirando a parte da lesão que atrapalhou, eu não sei se muita gente ficou a saber disso, acho que tudo. E mesmo assim, foi um ano super positivo para mim. Sabes, a Argélia e o Egito são potências no desporto africano.
Sim. Não só em judo. E porque o incentivo financeiro e reconhecimento que eles têm é grande. Okay, Tu já viste, de certeza, mais do que eu. Eu tive poucos campeonatos assim, poucas presenças em campeonatos internacionais, se for para comparar nós dois. Sim. Quando um atleta ganha, toda a comitiva festeja, porque o prêmio para a vitória de um atleta vai para toda a comitiva. Sim. Okay? É verdade. Quando um atleta ganha, é um show, é toda a comitiva, porque Kevin ganhou, chegou aqui, é o Kevin, é o Madeira, é o Nélio, é todo mundo que vai receber pela vitória dele. Então, eles realmente desenvolvem um trabalho de equipe, porque não tem um campeão. É judo, mas não tem um campeão. Sobe um para fazer a luta, mas todos aqueles tipos vão ganhar. Claro que não é o mesmo financeiramente, mas proporcionalmente ao trabalho que eles fizeram. Eles também têm medalha de ouro. E o desporto deles está no nível em que está. É verdade. Exatamente. Epá, eu já vi vários campeonatos. Tu chegas a não perceber. O campeonato africano de culturismo, quando o atleta argelino ganhou, o José Monteiro é que ia fazer a entrega do prêmio. Veio lá um dos tipos da federação, pegou o prêmio na mão do Monteiro e foi para lá. E nós todos começamos a rir. Mas a alegria dele era tanta. E depois o Monteiro é que explicou-me. Era ali, todos aqueles gajos que estiveram naquela competição, eles vão ganhar igual. Eles vão ter o mesmo reconhecimento. Eles vão todos para a mesma fotografia. E isso é muito bom para quem faz o desporto. Pois é. Um reconhecimento. Tu entrares no Comitê Olímpico ou na Federação de Judo e apanhas lá a foto, não a tua foto, a foto da equipe que esteve contigo nesse campeonato africano. Acho que é uma cena muito, muito boa. Muito top. Top mesmo. Porque assim, é trabalho em equipa, não é só o atleta que está ali. Por detrás do atleta há muita coisa que foi feita. A massagem, a parte psicológica, os treinos, a alimentação. Então, tudo tem que estar bem afinado para que tenha bons resultados. Então, sim, é um trabalho em equipa. Ok, deixa lá buscar aqui um pormenor sobre persistência ou talvez também consistência. Estiveste numa fase em que simplesmente não acontecia nada. Mas ainda assim seguiste. Pois. Seguiste. Até que em algum momento as coisas começaram a fluir. Pois. E valeu a pena todo esse esforço do nada até esse dia. Pois é. Então, acho que, Jerry, está aqui a razão de estarmos sentados aqui a fazer esses podcasts. Tentar transmitir a ideia de que o fato de não se estar a ter resultado durante um período não quer dizer que a coisa não esteja a acontecer. Pois é. Cada dia conta, cada iniciativa, cada momento conta. Então, se pudermos sempre seguir persistindo, é possível ter algum resultado. É possível, e às vezes demora, parece que o dia não vai chegar, pode levar 2, 3, 4, 5 anos a treinar duro e as coisas não estarem a acontecer, mas vai acontecer, acredita, vai acontecer, como aconteceu este ano. Olha, como eu disse, nós nunca tínhamos ganho uma medalha africana nos séniores, este ano ganhamos, que foi a minha primeira, e isso eu recebi tantas mensagens. Quebraste a barreira que nós tínhamos, porque para tu teres uma medalha africana, tu tens que ganhar os melhores. Os melhores, sim. Argélia, Egito. Sim, eu felizmente consegui ganhar esses tipos. Então, é possível, acredita. Tudo bem que nós não temos o mesmo nível de estágios, competições que eles, mas se tu puderes fazer alguma coisa em dobro para compensar isso, faça. Com aquilo que tu tens ali à disposição. Porque não podes viver a reclamar. Uma coisa que eu não gosto, que às vezes eu escuto do coach Jerry, é reclamar. Não tenho isso. Tá bom, não tens. E agora? O que vais fazer? Desistir? Reclamaste, mudou alguma coisa? Sim, desistir é o caminho mais fácil. Só pior, só faz piorar. E tá aí, eu sei. O atleta é uma máquina. Okay? É uma máquina insensível. É bom que se diga isso. O atleta não está cansado.
O atleta não está desanimado, o atleta faz o que precisa ser feito. Mas sejamos justos com o atleta, porque é necessário que lhe seja dado o que precisa ser dado. Ok? Sim. Porque eu ouço muito, nossos atletas são bêbados. Já. Não, o atleta faz o que precisa ser feito. Mas é necessário que lhe seja dado o que tem de ser dado. E, engraçado, quando todos os segmentos da sociedade reclamam, porque este ano foi mau, tu tens o atleta que diz que foi o melhor ano dele. Ok? Por quê? Parou tudo. O atleta, ok, não tinha isso para fazer, mas o atleta só tinha que se preocupar em ser atleta. Treinar, comer, descansar. E com toda a vida parada no nosso país, ele teve condição mínima para treinar, comer e descansar. E foi o melhor ano dele. Ele trouxe aquilo que trouxe. Como é que eu explicaria isto? Porque pode parecer que o atleta está a pedir vida facilitada. Mas o atleta precisa ser atleta. É tão simples quanto isso. O atleta precisa ser atleta. Assim como o engenheiro precisa ser engenheiro. Sim, precisa-se dar ao atleta condição para ele ser atleta. Para não ter que sair do treino para ir fechar uma bolada. E essas coisas todas, porque ele precisa viver. Infelizmente são coisas que têm acontecido. Eu não posso dizer que eu não faço isso. Faço porque preciso. Sim. Mas também eu sei que tenho hora para treinar, tenho hora para descansar, tenho hora para isso, mas às vezes tenho que fazer isso. Além de treinar, eu dou aulas de judo, sou personal trainer, então eu preciso disso para poder alimentar-me bem, despesas de dia a dia, para ser atleta. Precisas de um fato de treino, precisas de uma sapatilha. É um conjunto, é um leque de coisas que no final do dia contribuem. Mas ok, se me permitem, com licença, isto é para mim e vocês, essa conversa entre nós, vocês só vão participar. Olha, é assim, depois destes Jogos Olímpicos, por acaso acompanhei nas redes sociais muitas reclamações, ofensas, críticas. O atleta não fez isto, o atleta devia ter feito isto, deviam ter ficado em casa, foram para perder, gastaram tempo. É verdade. Esse grupo, esse leque de coisas que para mim não faz sentido. Primeiro porque não apoiamos, na altura que devíamos ter apoiado. Não procuramos saber do Kevin se precisava de alguma coisa. Não estou a dizer que o meu contributo podia ser financeiro, simplesmente moral. Eu entender que o Kevin precisa de apoio moral, só isso. A mesma mensagem crítica que eu fiz, eu poderia ter feito apoiando. Porque eu conheço as condições e a realidade do meu país. Mas conhecendo tudo isso, eu ignoro, passo para um estágio em que simplesmente atiro pedras sobre o Kevin, mesmo sabendo que ele tem uma lesão. Pois é. Ignoro a lesão que ele está a levar, o esforço que ele está a fazer e simplesmente parto para cima dele, como se não fosse nada. Acho que é uma coisa que vocês, eu também, precisamos mudar. Vamos deixar o hábito de criticar as pessoas que estão a fazer alguma coisa. Se não dá para ajudar, no mínimo, não atrapalhe. Por favor, sigamos. Kevin, vamos pegar exatamente nesse ponto muito bem explanado aqui. Vamos primeiro falar. Dizem que notícia má chega mais rápido, né? É uma coisa assim, mas ok, viral. Vamos começar pelas coisas boas. Tu tiveste, que tipo de apoio é que tu tiveste? Nem vamos falar 2 anos atrás, 3 anos, não, ok. Kevin, o forte, qualificado para os Jogos Olímpicos. Que tipo de apoio é que tu tiveste? Em termos qualitativos, não precisa dizer, deram-me 5 mil, não. Sim. Em termos qualitativos e quantitativos, como é que foi isso? Eu não sei se tu lembras, falámos na live que fizemos quando eu estava no Japão. Sim, eu disse, no momento que saiu o meu nome, porque o judo é assim, o judo sempre lança uma lista definitiva 1 mês e meio antes ou 1 mês antes. Ok. Então, eu lembro que saiu 1 mês antes. Então, saiu numa terça-feira à noite.
Kevin Lafort, qualificado. Eu já estava a prever aquilo. Eu já sabia que o meu nome ia sair ali. Então, mas também tem que ter um documento oficial. Que Kevin Lafort está lá. Então, aquilo saiu uma terça-feira, eu não me esqueço. Foi uma terça-feira à noite, eu no treino. Dia seguinte, quarta-feira, eu já tinha todo o apoio. Todo apoio. Era só o Kevin dizer que precisa disto, então iam arranjar aquilo. Não que não seja bom, é bom, mas se tu começas a trabalhar no atleta muito tempo antes, melhores resultados podem ter lá. Sim. Então, eu já tinha aquela lesão antes. E nada estava a ser feito até então? Não. Eu competi no Campeonato da África, ok, tive a medalha, depois fui para o Campeonato do Mundo, lesionei. Então voltei, fiquei 2 semanas parado. São 15 dias eu parado. Eu à espera de uma resposta e também eu movimentava, porque não posso ficar todo esse tempo parado. Então foram 2 semanas eu parado à espera de alguma resposta. Eu preciso fazer esse tratamento, eu preciso disto, isto. Ok, vamos dar. O tempo foi passando, saiu o meu nome, dia seguinte já tinha tudo. Infelizmente ou felizmente foi assim. Então, depois... Felizmente porque sempre chegou. Sim. Graças a Deus. Então, depois disso, depois de sair o meu nome na lista, eu tive todo o apoio que eu precisava, que é a parte de fisioterapia, alguns exames, o meu joelho. Então, a fisioterapia que fez muita diferença, porque eu tinha dor no joelho. Então, fez muita diferença. Não ia curar, mas também ia diminuir muito a dor. O grau da lesão. Então, depois disso, comecei já a treinar ajudo bem, a fazer as coisas como deve ser, mas sempre com cuidado. E também, eu não estava habituado a uma coisa dessas. Nunca tinha me acontecido uma coisa dessas. Então, eu não sabia o que era treinar com dor. Ok. Eu sempre fui um atleta de não ter lesões. A 100%. A 100%. E eu não sabia o que é treinar o alto nível com condicionado. dor. Então, em algum momento eu fiquei, será que vou chegar lá? E também eu não queria só ir por ir. Estou a ir e não vou lutar. Isso não faz sentido. Então, sim, tive todo o apoio que eu precisava, fisioterapia, a parte... Tive um estágio na casa militar, onde eu podia dormir, não ter problemas de casa, não ter outras pessoas de fora ligarem, Kevin isto, Kevin aquilo. Então, estava num sítio bem tranquilo, a dormir bem, a treinar bem. E também tinha que se controlar a coisa do Covid. Então, sim, tive uma boa preparação. Assim que saiu o meu nome na lista, eu espero que percebam isso. Assim que saiu o meu nome na lista, tive uma boa preparação. Então, ou seja... Desculpa cortar, e foi um mês antes, eu disse, o meu nome saiu um mês antes. Então, é um mês. Qualquer pessoa em um mês... Ou seja, na fase em que tu devias estar a descansar, em termos de planejamento de treino, é feito em pirâmide. O atleta começa com uma intensidade baixa, vai subindo, atinge o seu pico e à medida que o campeonato vai se aproximando, vai baixando, que é para poder chegar fresco para a luta. Então, na fase em que tu precisavas menos, essa é que é a verdade, na fase em que tu precisavas menos de um ginásio em condições, dessas coisas, é a fase em que as coisas te são dadas. O interessante é quando te dão, você vai ter que aproveitar. O máximo. Mesmo que tu precises menos, vão dizer, tá ali, não, agora não, estou bem assim. Tu vais ter que usar. Não tem como. Mas isso mostra que não se acredita nos projetos dos atletas. É verdade. E tem que se acreditar nos atletas. E se tu começas a trabalhar num atleta muito tempo antes, consegues ter melhores resultados lá frente. Então, se começas a mexer nele, faltando um mês, qual é o atleta que vira campeão do mundo em um mês? Qual é? Eu não conheço ninguém. É um atleta que é trabalhado sempre.
Sempre. E como é que é pós-Jogos Olímpicos? Porque tu foste acarinhado quando saiu o teu nome para a coisa. Tu foste lesionado, voltaste, tu ainda estás lesionado. Esse apoio ainda está à tua disposição? Infelizmente não. Neste momento, perguntaram-me até se eu queria fazer fisioterapia, mas eu acho que não há necessidade de fazer fisioterapia, porque a solução para o meu problema é uma operação. Assim, depois eu recupero e volto a estar em forma. Aí é que vais precisar da fisioterapia. Depois da operação. No pós-operatório é que tu Sim. precisas da fisioterapia. Não agora, antes. Não preciso, porque eu consigo andar, só que não consigo treinar. Então, o certo era aproximar a tua equipe técnica e perguntar do que ele precisa. É verdade. E isso não foi feito. Quando sai o teu nome, do que é que tu precisas? Eu preciso disto, isto está aqui à disposição. Aí tu vais, voltas e já não, e a pergunta mudou. Já não é do que é que tu precisas, é nós podemos dar-te isto. Pois. Olha, o pessoal de casa, o pessoal vai ver o podcast, é importante que percebam que isto não é uma conversa no sentido crítico. São observações e é importante que as pessoas saibam o que é que acontece na vida de um atleta, porque o Costa bem diz, um monte de posses, porque vai ir só por ir, não, mas as pessoas não sabem dessas batalhas. É verdade. No dia que eu lutei, por acaso, para que muita gente saiba disso, eu não tive dor no meu joelho no dia que eu lutei, porque eu podia sair depois da luta, dizer, não, o joelho é que me atrapalhou. tramou. Mas não, naquele momento não tive nenhuma dor, perdi e passou. E depois da luta, já esqueci o que ia dizer até. Já esqueci. Mas, okay. Queria dizer algo que... Costa, tu viste o atleta com quem lutou, foi o atleta do Israel. De Israel, o Ismailov. Ele está dentro do top 10. É o top 8. Era a cabeça de série ali nos jogos. E o gajo teve sorte. Depois somou mais uns 2 lugares com 2 atletas que desistiram, né? Não, ganhou-me. E depois lutou com um atleta da Austrália, ganhou. Não, ele ficou em 5º lugar. Não, mas houve um atleta de Israel que teve 2 oponentes que desistiram de lutar com ele. Sim, é uma categoria acima. Era menos 73. Sim, o que é que acontece é que o Israel, eles ocuparam... O conflito Israel-Palestina. Sim, ocuparam uma parte ocuparam terras de Palestina. Então, a Argélia, eles estão contra isso. Então, eles decidiram que argelinos não lutam contra israelitas. Então, ele não lutou, ele abdicou dos jogos. E chegou à terra dele, deve ter sido tratado como herói. E é mesmo, é tratado como herói. Então, ele abdicou dos jogos só para não lutar com ele. Em nome do próximo. Sim. Então, ele passou 2 lutas e o próximo também a seguir também. Não lutou com ele. Agora, uma análise para vocês dois. Isso até arrepio, pô. Não, teve essa questão, ok? Teve essa questão de 2 atletas que desistiram de lutar contra o atleta israelita por causa do conflito Israel-Palestina. Sendo o desporto uma escola de amizade, sendo os Jogos Olímpicos um evento que visa unir pessoas, propósitos e nações, mas também sendo o protesto uma arma válida, ok? Um direito, podemos dizer a nível religioso naquele caso, porque foram os países muçulmanos a protestarem contra aquilo que eles acham que é uma agressão a um país irmão. Como é que vocês se colocariam agora que eu vos peço para vocês analisarem isso? Foi quebrado aquilo que é o propósito olímpico quando 2 países, Israel e Argélia, a Argélia toma essa posição em relação a Israel. Em vez de convergir, que é o propósito dos Jogos Olímpicos, houve uma divergência. E eu acho que protestar para salvar vidas é bom, é justo, é amor ao próximo. Mas vocês acham que quebrou-se o propósito olímpico com essa atitude desses 2 atletas que desistiram da luta? Questão de interesse também, que há aí
E sim, em algum momento quebra, que é a essência dos Jogos Olímpicos. E também, eu acho que ele também queria ser visto como um herói no país dele. Então, sim, acaba quebrando, que é aquilo que respeita, a humildade, e precisa ser também forte mentalmente, para tu abdicares. Para lutar tanto, chegar lá e abdicar. Abdicares de uns jogos, porque não é fácil chegar ali, e ele abdicou disso. Tudo bem que ele é capaz de chegar outra vez, porque a Argélia tem condições, mas sim, é preciso também... Não, eu não sei em que estado ele estava para dizer no luto. Porque depois daquilo, eu até encontrei-me com ele no avião, porque voltámos no mesmo dia. E o meu treinador conversou com o treinador dele. Eu conheço muito bem o treinador dele. E este eu vou explicar que nós não íamos lutar, nós preferimos não lutar contra Israel. Até quando há campeonatos em Israel, eles não vão. Eles preferem, se houver um campeonato do mundo lá, eles não vão. Por causa disso. Então, eles é que sabem, né? Então, eles é que sabem. Essa pergunta é tramada. Muito. É muito difícil de tu... É difícil responder. Cosa, o que tu achas? Duas faces. Primeiro, o tipo é corajoso. Fato. Precisa ser muito corajoso para tomar essa decisão, mas também acredito que precisa ser muito patriota para abraçar o seu país e mandar passear tudo o resto. Porque ali era a questão atleta e depois ser atleta do país. E ele preferiu ser do país do que cidadão. Exatamente. Pois. Ele abraçou a cidadania em detrimento daquilo que ele é, atleta. Então é uma atitude nobre até certo ponto, mas questionável quando queremos entrar um pouquinho para a política, coisa e tal. Mas ainda assim, o tipo tem bolas. Kevin, eu vou piorar a situação para ti como atleta. Se nós vamos lutar, é suposto tu me respeitares, certo? Certo. Porque é judo, é karate, não é sobre luta. Muita gente assiste, mas tu gostas de desporto violento, e é complicado explicar, só que não é sobre luta. Tem muita coisa envolvida no meio disso. Então, se nós vamos lutar, tu tens que me respeitar, ou tem que haver respeito entre nós quando nós subimos para uma luta. Isso é que faz a luta limpa. Eu acho que o atleta que sobe e faz batota, usa golpes sujos, não respeita o outro, não respeita a modalidade. Poxa. Então, será que porque ele sabia que não ia poder subir e respeitar o oponente dele, também não é uma maneira de proteger a modalidade, de proteger a arte que ele pratica? Porque se eu subir e não te respeitar, antes de tudo eu estou a pecar contra o judo. Tu achas que existe essa relação também? Desculpa, Jerry, estiveste a ler ou qualquer coisa. Isso é muito inteligente, pá. Eu acerto. Eu acho que ele preferiu não entrar no tapete por essa questão, não desrespeitar também o judo. Preferiu ficar de fora e também mostrar que eu estou com o meu país. Eu valorizo a opinião deles. Nós não podemos deixar eles fazerem isso. Então foi uma forma também de protesto, mostrar ao mundo que nós não podemos aceitar isso. Então, por aí. Sabes, eu tenho muitas opiniões sobre isso, ok? Então, às vezes é daquelas coisas, vamos lá, eu gosto muito de religião. Por isso converso pouco sobre religião. Porque eu não sou religioso, não sou o tipo de pessoa que vai à igreja, mas eu estudo um pouco, todos os dias, sobre isso. Eu gosto muito de política, muito mesmo, mas eu não converso sobre política exatamente porque gosto, porque eu não quero perder amigos por causa de religião e política. Okay. Porque eu sou muito fervoroso nas coisas que eu defendo, e às vezes eu posso ultrapassar algumas linhas. Porque, olha, vamos de maneira crua, sim, ele quebrou o espírito olímpico. Quebrou. Dentro do desporto.
olhando para o desporto como desporto, porque a intenção do desporto é deixar todos esses princípios políticos, a intenção dos Jogos Olímpicos é deixar todos os princípios políticos e religiosos fora daquela aldeia. Ok? Dentro daquela aldeia entram atletas, não entra argelino, não entra israelita, não entra moçambicano, dentro daquela aldeia entram atletas. Todos com o mesmo propósito de enaltecer o desporto. Então, em questões desportivas, ele quebrou aquilo que é o espírito olímpico. Dentro daquilo que são questões religiosas, ele agiu certo, dentro. Sacrificou-se pelo próximo. Dentro daquilo que são questões políticas, também agiu certo. Seguiu aquilo que é a política. Se eu, como embaixador do meu país nos Jogos Olímpicos, lutar, eu estou a dizer que o meu país é a favor, mas o meu país é contra. Então, eu como embaixador, eu estou aqui para falar pelo meu país. Então, dentro da religião e política, ele fez bem. Mas entre esses dois tem o desporto. É verdade. Eu tenho aqui um outro exemplo, que é um atleta do Irão, porque o Irão também tem conflitos com Israel. Com Israel, sim. Então, tem um atleta, chama-se Moulay. Ele até teve que trocar de país para a Mongólia para poder lutar nos Jogos Olímpicos. Porque eu lembro quando eu estive no Japão, no Campeonato do Mundo, ele chegou à semifinal. E a semifinal era contra o atleta de Israel. De Israel. Então, ele recebeu uma ligação do país dele. Não luta contra esse atleta. Não luta. E nem pode estar no pódio se ele estiver. Não pode tirar uma foto com ele. Isso aconteceu também nos Jogos, acho que foi Mundial, os Jogos Olímpicos em Berlim, no tempo do nazismo, de um atleta americano, negro, americano, que salto em comprimento, algo assim. Sim. Sim, que ganhou de um atleta alemão. Isso é engraçado, ainda bem, é um exemplo muito bom, porque ele ganha do atleta alemão. O atleta alemão, tipo, ovacionou, levantou a mão. E o Hitler, que devia fazer a entrega do prêmio, retira-se. Mas todo mundo criticou o Hitler por ter se retirado. E nós estamos aqui a discutir nazismo. Mas quem errou mais contra aquele atleta foi o presidente dos Estados Unidos, que não lhe prestou a devida homenagem quando ele chegou lá. Isso para dizer o quê? Que este atleta argelino não foi quem trouxe a política para dentro do desporto. Pois é. Não foi quem trouxe o estigma para dentro do desporto. Ele já apanhou aquilo lá dentro. Sim. Então, volta àquele raciocínio que eu fiz. Ele pecou em termos desportivos, mas nós não podemos julgar a ele, porque não foi o primeiro, não foi ele que quebrou e meteu política e religião dentro dos Jogos Olímpicos. Sim. Isso já existe há muito tempo. Pois. E às vezes nós temos que saber a quem é que nós queremos agradar e de quem é que nós cobramos as homenagens. Porque todo mundo lembra-se que Hitler não felicitou o atleta, mas ninguém se lembra de dizer que Kennedy não prestou a devida homenagem, porque aquele atleta é americano. Era americano. Quem deve aquele atleta não é Hitler. Não era Hitler. Quem devia aquele atleta era o presidente Kennedy. Então, política já está a tentar lixar com o desporto há muito tempo. Pena que coisas como aquelas tenham que acontecer, e não é um caso passível de julgamento, mas de lamento mesmo, porque o desporto perde. Perde mesmo. Vamos dizer que perdemos 2 boas lutas. Pois é. E perdemos duas demonstrações de paz, por exemplo, vendo do outro lado. E eu acho que o atleta israelita até em algum momento agradece, porque poupa esforço para lutar com os melhores lá à frente, mas não vamos entrar muito por aí. Lembro-me na nossa entrevista que tu disseste que tu vais lá, não estás aí lá para participar. Sim. Tu estás aí lá para ir lutar, porque o atleta quer ser melhor vencendo os melhores. O atleta não quer ser campeão vencendo os melhores. O atleta não quer ser campeão beneficiando da desistência dos outros. Pois é. Yeah. Então, é muito complicado quando nós trazemos política. Política e religião são 2 temas extremamente sensíveis. Pois.
Epa, infelizmente acabou sendo assim. Mas vamos lá voltar um pouco para cá, né? Sim. Depois entramos nos Olímpicos. Eu vou sempre te provocar por causa disso. Eu vou sempre te provocar. E tu Já sabe. imagino. Já imagino. Não, mas Não, mas eu vou te provocar por causa disso. Por quê? Porque aquilo que aconteceu contigo acontece com muitos atletas. Okay? Tu tens, principalmente no futebol, tens atleta que quando chega aos 20, 22 anos ou 20 anos, mais comum, ele tem uma mulher e tem um filho. E o futebol não lhe está a dar retorno financeiro. Ele tem que olhar para aquela mulher, para aquele filho, deixa o futebol para ir ganhar a vida. E depois é aquele tio do bar, eu era craque. Eu hoje, quando eu digo meu filho, eu batia uma bola, ele olha para mim tipo, pai. Então, tu passaste por uma situação dessas, Kevin. Eu quero te deixar passar a vergonha de contar isso. outra vez. Não, é bom para que mais pessoas... É o que eu estou a dizer. Este podcast visa, acima de tudo, inspirar. Ok? E a tua história, Kevin, é uma história maninho sensível. Mas é a realidade do nosso atleta aqui. Por causa daquilo que nós falamos no princípio, da cobrança, da sociedade, e todas essas coisas. Não, aqui vale normal. tudo, é normal. É Também normal. quando sentires tu vais, nós vamos ficar aqui a falar. Ah, é? Eu pensei que ia esperar até o vídeo acabar. Nós já estamos aqui há mais de 1 hora. Yeah. Então, deixa eu aqui, conta lá esse episódio, porque esse foi um dos momentos difíceis da tua carreira. Acredito que o mais difícil até agora, por ser fora do desporto exatamente. Sim, vou falar outra vez disso e não tem nenhum problema, mas sim, foi um momento que me marcou muito e sim, passei por esse momento, foi difícil. Sim, não, diz lá isso, o que aconteceu? Foi difícil e como qualquer outra pessoa, e em algum momento até foi bom porque eu tive mais tempo para mim, eu tive que me superar e foi o que me deu forças também para eu continuar nisto. Não, eu vou conseguir. Não para mostrar a outra pessoa, mas para poder... Por ti, afinal tu já tens esse propósito desde sempre. Desde sempre. E sim, como eu disse, foi algo que tinha que acontecer um dia. Ou seja, se tu tivesses cedido a pressão de uma relação amorosa, em relação a prioridades, talvez tu não tivesses conseguido dar 1 litro no treino e não tivesses conseguido estar nos Jogos Olímpicos. Judoca tu vais ser para sempre. Sim. Isso ninguém tira de ti. Mesmo que tu pares de competir hoje, tu és judoca para sempre. Sim. Mas tu estiveste numa situação em que tens uma relação que te pede para tu ires numa outra direção. E tens o teu sonho que está ali na esquina. Pois. Uma vez, o Ivandro, tu vieste com aquela tua mania de vegetariano, né? Não. Então, Ainda? então Ok. eu e o Ivandro conversávamos sobre isso. Ele, Ok. coach, qual é a cena? Bro, vamos lá ver como é que não é. Então, uma dessas vezes, depois da tua separação, tu vieste aqui para a loja e levaste uma proteína normal. O Ivandro ligou para mim, coach, o Kevin esteve aqui, já não levou uma proteína vegetariana, acho que a relação acabou. Não, falar sério? Sério, ok. pena que ele hoje não está aqui. Ele ligou-me, tipo, o puto esteve aqui, levou, acho que a relação acabou. Estás a ver como o pessoal fica fofoqueiro. Mas é verdade. Começam a julgar tudo e faz sentido no fim. Não, mas assim, faz parte. Tu és muito, muito novo. Sim. Tinhas as tuas coisas bem definidas, não é porque a outra parte estivesse errada, mas é mesmo uma questão de prioridades. Cada um com suas prioridades. Cada um tem suas prioridades. E também, ok, aquilo aconteceu, mas nem por isso que a gente deixou de se falar. Claro.
A gente treinava junto, sempre, e até íamos competir fora juntos, só que já não estávamos juntos. E sentavam juntos até no avião. Olha, os punham juntos. Sentávamos juntos, conversávamos com pessoas normais. E às vezes até parecia que íamos entender, mas depois ficava uma barreira no meio, e depois a gente tinha que... Mas ainda, sabes que ainda pode ir atrás. Hã? Sabes que ainda pode ir atrás. Espera, ainda estou a falar. Mas, sim, mesmo quando a gente se separou, nós sempre conversávamos, sempre fomos amigos, pelo desporto e também pelo negócio que nós temos juntos. Nós só temos um negócio juntos. Então, sim, foi uma coisa que tinha que acontecer. Desculpa lá, a mãe está lá em casa, não está a perceber. Não sabe perceber, né? Sim, tu começaste o papo no meio. No meio, né? Estão a falar do que isso? Boa, Thomas. O Jerry não fez bem a pergunta. Jerry que não fez bem a pergunta. Não, Jerry estava a fofocar. Ok, eu vou fazer a pergunta. Kevin, tu, durante o teu percurso de preparação, tu separaste da tua parceira, da tua namorada, que também é judoca. Sim. Porque para ela essa direção de olhos fechados, como tu segues, não era a direção certa para vocês, vamos dizer assim. Era certa para ti, mas não era certa para vocês, como casal. Se calhar na altura eu só estava focado para o judo, porque eu tinha em mente que eu queria chegar ali. Então se calhar algumas pessoas à minha volta ficam tipo, esse gajo, por que só pensa nisso, pô? Não tem outra coisa. Só pensa em judo. Só pensa em judo, pá. Então, foi uma das coisas também que atrapalhou muito no meio. Tivemos algumas desavenças por causa disso e acabamos nos separando. E, por um lado, foi uma das melhores coisas, porque cresces como pessoa também. Refletes, pensas nos erros que cometeste e não podes também abdicar de certas coisas porque o outro não gosta. Não, o futuro é teu. Então, se eu tivesse decidido, estaríamos aqui a falar de Jogos Olímpicos hoje, teríamos de ter um papo só de bradas, que eu faço judo, não seria atleta olímpico. Então, foi uma coisa boa que aconteceu, por um lado, mas a gente nunca parou de se conversar, sempre conversávamos, até hoje conversamos, até antes dos Jogos Olímpicos já estávamos a conversar um pouco. E, por um lado, eu até já sabia que podíamos voltar em algum momento, mas até os Jogos Olímpicos eu não queria saber disso. Eu disse, não, eu não posso ter distrações agora. Não pode vir com conversinhas aqui. Não, é os Jogos Olímpicos agora. Não me atrapalha. Então eu vi uma mensagem e disse, não, espera os jogos passarem, isto passar, acabar. Mas, sim, depois da gente, assim que eu voltei de Tóquio, disse, ok, já acabou, agora eu já não quero. Fomos conversando e em algum dia até ficamos juntos. Ficamos juntos, conversamos e depois acabamos voltando, depois de um ano, pá. Então, só para te dizer que antes dos Jogos Olímpicos foi uma coisa boa, porque eu sabia que eu tenho que... Tens que te focar. Eu tenho que me focar nisto. É os Jogos Olímpicos e é isto que eu vou seguir em frente. Agora, ela também tem coisas dela. Ela também seguiu treinou dentro daquilo que ela acredita. Sim. Então, sim. O Kevin é do caralho. Veio Covid, pá, melhor altura da vida dele. Acabou a relação, melhor altura da vida. Tipo, tu triunfaste através de situações onde os outros costumam falhar. Pois. Acho que é tão simples quanto isso. Tipo, tudo aquilo que podia ter se tornado uma desgraça acabou sendo uma mais-valia. Um motor. Acho que demos uma pausa. E só para... isso faz voltar para um sítio que eu sempre piso. Tu continuaste do jeito que nós, porque tu continuavas a ter o apoio da tua família. Sim. Sempre. Porque tu quebras na rua, mas quando tu abres a porta de casa, a base está lá. Quando aquela base lá continua firme,
tu te recompões. Tem uma música que eu conheci há pouco tempo e gosto muito, do Emicida, chama-se Amarelo, que ele tem uma refrão que diz: ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Ok? Aconteceu. Ok, aconteceu. Mas eu tenho que fazer acontecer também. Então, tu morreste lá fora, quando tu perdes uma relação, quando veio o Covid, mas a base... Gostei dessa frase. Ano passado eu morri, mas este este ano ano eu não morro. Top. E é interessante por causa disso, porque tu conseguiste erguer, mais uma vez, atleta é uma máquina. Vieram adversidades, fez tempestade, tudo, e tu continuaste a acordar deprimido ou não, a ir treinar, a chegar no treino, perder 5, 10 minutos com Madeira, a conversar, ok, ele remendava-te por 2 horas de tempo, depois rebentava contigo, segue, e todos os dias até os Jogos Olímpicos. Pois. E voltar aos Jogos Olímpicos, acabou o Covid, já estamos todos a voltar à vida normal, já retomou a relação. Mas é verdade. Não, eu não posso. Eu tenho mais coisas boas para falar do que coisas más. Então eu não posso me apegar às coisas más. Tem coisas boas que me aconteceram, que é o campeonato, os Jogos Olímpicos, tirando a lesão. Então eu tenho que me apegar a isso e usar isso a meu favor. Não só ficar a reclamar que a lesão isto, a lesão isso. Há dias que eu até acordo e esqueço que tem isso. Mas isto é uma coisa que tem que cuidar dela. Então, eu agradeço por tudo que tem acontecido comigo, a minha família, que é muito importante. Senão, eu acho que teria me desviado no meio, porque é fácil desviar-se, se perder. Vamos lá, então, interessante isto, só de cortar. A primeira coisa que percebi e aprendi consigo durante o início da conversa é a questão de consistência, persistência. Pois. Ensinaste-me a não desistir. Pois. Agora, voltaste a ensinar-me que as tempestades, mesmo depois da persistência, vão continuar. Ainda assim, continua. Porque tu tens uma meta. Sim. E normalmente, vamos lá, as pessoas perguntam, mas qual é o segredo? Como é que tu conseguiste? Ok, o Kevin sempre teve esta disciplina, teve este foco. Eu quero vencer, quero ter uma medalha no africano. Tu tiveste. Sim. Quero ir às Olimpíadas. Tu foste. Sim. Ok, vamos lá. A pergunta popular. Qual é o segredo? O que é que as pessoas não fazem e o Kevin está a fazer para que, embora esteja dentro dessas situações adversas todas, mantenha-se sempre no foco. Eu quero aquilo e eu vou lutar para aquilo. Vou morrer ano passado, mas este ano eu não vou morrer porque eu quero ter aquilo. Como é que isso funciona, Kevin? Como é que fazes isso? Olha, não há nenhum segredo nisto. É mesmo persistência. É todos os dias, mesmo sem motivação, tu vais lá treinar. E uma coisa que eu faço muito é ver vídeos de motivação. Quando eu não tenho motivação, quando eu estou desanimado, eu assisto um vídeo qualquer. Isto. Don't give up. Vai, persistência, isto. Então, eu sempre tento buscar motivação em algum sítio. Tens que ver meus status, tens que entrar no Impacto, ver lá, eu partilho lá de conteúdo todos os dias sobre porque gente que faz. Se tu fores a reparar, todos os campeões têm uma história de superação. Eles sempre passam por alguma coisa. Agora, eu não sou diferente de ninguém, eu tenho que persistir, eu tenho que continuar. E é aquilo que eu disse, eu sempre tive em mente que eu queria os jogos. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer, porque quando eu comecei judo, éramos muitos atletas, uns até melhores que eu, mas a cabeça, perdiam uma vez, perdiam duas e ou seja, é a linha que separa o campeão do cidadão. Porque se tu não persistisses, tu serias qual Kevin, estás a ver?
Seria Mas mais Ah, um. não, um Kevin assim. Aquele. Agora qual Kevin? Aquele dos Jogos Olímpicos. yeah. Seria mais um. Yeah, serias... Mais um. Então, sim, eu sempre. E E- também, quando tu estás rodeado de pessoas que têm o mesmo pensamento que tu, que têm as ideias boas e te motivam, mesmo com dificuldades, porque as pessoas, por exemplo, o Madeira, ele nunca, como posso dizer, ele sempre diz a verdade. Não há, é o que há. Se vamos, não vamos, é isso. Então, por um lado, eu tinha que usar e buscar forças extras para poder continuar. Então, quando estás rodeado de pessoas que têm o mesmo objetivo que tu, estão mesmo focados para a mesma coisa, o objetivo é mesmo, não há como tu parares. Tu tiveste acompanhamento psicológico durante esse Sim, processo. muito tempo. Como tempo. é que chama a A psicóloga? Kat chama-se. Não só por causa do judo, mas também tem essa questão da relação, Sim. a vida, Mas a pressão também no por final, detrás. Isso é judo, porque influencia na tua Sim. performance. A meta continua sendo a mesma. Sim. Então, isso foi bastante importante na minha vida. Tipo, se na psicóloga que ela sempre chegar a sentar, começar a contar os problemas, ontem eu não comi, minha vida está difícil, essa assim. Na verdade, nossa conversa não era muito por aí. Nós até ríamos muito nas nossas conversas. Interagíamos assim, a rir muito. Não só a falar de coisas más, mas também a falar de coisas boas. Porque ela uma vez disse-me, tu dás muito valor às coisas más, enquanto tens coisas boas a acontecer no teu dia a dia. Aconteceu isso de bom, valoriza aquilo. Amanhã vai te acontecer aquilo, valoriza isso. Então, tens que te apegar às coisas boas que te aconteceram. Eu, quando estou triste, eu paro e penso na minha medalha, penso nos meus Jogos Olímpicos, que é uma coisa Única. Boa. Yeah. Aquilo é uma coisa tão rápida, de 2 semanas, mas Que marca para sempre. que marca para sempre. Então tens que sempre te apegar às coisas boas e usar isso como motivação. Boa. Acho que temos um dia aqui fazer aqui a psicóloga do Kevin. A Kátia Jamis. Kátia Jamis, ok. Está aí mais uma coisa, ou seja, mais uma peça na estrutura daquilo que é a preparação de um atleta. Ok? Porque vamos lá, Kevin, tu tiveste treinador de ginásio, né? Treinador de ringue, não sei se é esse nome que vocês usam no judo. Tapete. Né? Tapete, né? Tiveste nutricionista, tiveste fisioterapeuta, tiveste psicóloga. E faltou até, né? Porque há mais coisas que tu talvez precisas, mas tu tiveste uma equipe de 5 elementos. Isso mostra que não existe desporto individual. Que Pois. tu não quando perdeste, não perdeste sozinho, quando ganhaste, não ganhaste sozinho. E todas essas pessoas entravam na tua cabeça. Tu tinhas essas pessoas todas. Cada sítio onde tu ias, era uma dessas pessoas entrar na tua cabeça. Uma dessas pessoas entrar na tua cabeça. Como é que é isso? Tipo, toda a tua carreira, tu nunca tiveste uma estrutura igual. Certo? Sim. Normalmente quem fazia tudo era o Madeira. Madeira era tudo. O massagista, o psicólogo. Então, ele teve que arranjar ajuda extra para poder aliviar um pouco a cabeça dele. Ele, na Porque- verdade, foi inteligente. Porque não dá para fazer tudo. Não dá. Temos que ter uma equipe multidisciplinar. Todos nós somos limitados até um certo Não ponto. basta ele só dar treino, estar ali a ver os erros e depois, mais logo, sentarmos para conversarmos. Aí isto, essa passar Depois isto. ficar aqui fazer-te uma massagem no ombro. Não dá. O homem também precisa descansar, né? Mas o Jer aqui está a rebuscar uma questão pertinente e importante. O fator equipe, não só na construção do atleta, mas naquilo que nós devemos ter em mente quando queremos progredir para algum ponto. Ok, vamos lá. Precisaste de psicólogos e por aí fora, Pois. para poder chegar onde tu chegaste. Mas vamos lá. Recebeste
a notificação que tinhas tudo isso disponível 30 dias antes. Não, Ou na verdade o Ou Edson, isso já o Edson vinha foi acontecendo. buscar essa estrutura Foi buscar antes. esses profissionais todos e juntou. Sim. Isso já tinha muito tempo antes. Perfeito. Muito tempo antes. Ok. Então, olhando para a sua experiência de estar a trabalhar com todos esses profissionais e olhando aquilo que podemos chamar a realidade do nosso país, trabalho sozinho, sou eu e mais eu, até o dia que alguém prestar atenção. O que é que nos falta para percebermos que nós precisamos trabalhar em conjunto? A musculação faz muita diferença na vida de um atleta. Por que é que nós não estamos a usar essas peças soltas para transformarmos os nossos atletas em profissionais, em vencedores? Sim, eu acho que um atleta não vira campeão sozinho. Eu acho que isso é impossível. Tu tens que ter acompanhamento, tens que ter uma equipa, pessoas que te ajudem a pensar também para ti. Tens que ter um psicólogo, um nutricionista, ter um treinador ali disponível para ti, para te ajudar também. Ok. Então, eu acho que também ainda há pessoas que pensam que podem chegar lá sozinho. Precisas de ter ajuda, buscar ajuda. Então, sim, é o que eu acho. Vamos fazer aqui. Antes, eu quero mudar o papo para um sítio mais soft. Mas antes de mudarmos esse papo para um sítio mais soft, acho que é justo mencionar, né? Epa, isso. Estou também a puxar um pouco a sardinha para a minha brasa. Nós falamos aqui da doutora Kátia Jamis, que foi a tua psicóloga. Temos estado a falar, e vamos sempre falar, daquele que é o maior arquiteto do teu projeto. O projeto é teu, mas também tens um arquiteto disso, que é o Edson. Sim. Tu tens a Year Fitness, que me ajudou na suplementação. Então. Eu não sei se além da Physiolab tu trabalhas com outra fisioterapeuta. Estive a trabalhar com duas, que era Físio e também tinha a Omar. A Omar, que é uma sul-africana e que também foi muito... É a pessoa que está a me ajudar nessa questão, na questão da operação, é ela que está à frente disso, conseguiu o contato do doutor e bom preço para mim. Então, sim. E tiveste o melhor treinador do mundo, né? Que sou eu nesse caso. E o Jé. A força vem daqui, malta. A força vem daqui. O Loforte já está bem enquadrado. Sim. Então, acho que normalmente nós não somos mencionados, né? Nós, a equipe técnica. E como me dói, por Thomas, isso que Thomas, és mencionado. Eu sim, estou a falar de ti, Thomas. Falamos de Thomas, mas na verdade é isso. A equipe que está por trás do atleta raramente é mencionada. Então, por isso é que eu fiz questão, Thomas, se for possível, depois o Kevin dá os endereços dessas pessoas, tu colocas quem estiver a precisar de ajuda, ginásio, sou eu, tem a psicóloga. Tipo, está claro que nós somos bons porque ele foi aos Jogos Olímpicos, então não vamos já. Mas, Kevin, o Salof Manning sendo nos Jogos Olímpicos e nós pobres mortais talvez nunca vamos ter a sorte meros sobreviventes. A sorte de lá pisar. Como é que aquilo é? Eu vou começar direto uma pergunta assim. Dizem que namora-se Manning lá dentro. Tu não viste isso, Thomas? Foi a Patrícia Mamona, a primeira a dizer, uma atleta portuguesa, dizer que lá dentro é um show. Acho que é. Eu não. Opa, voltou para a namorada. Ok. Thomas, peço para buscar a cara do Kevin a puxar o acho que é. Ele tem um amigo. Não, mas antes. Sim. Mas antes. Ainda não estávamos antes. Sim. Então, mas já estão. Mulher pode te cobrar. Antes? Sim. Pode. Cuidado. Nem esquece. Pode dizer. Não, mas eu achei que já estávamos. Porque. Senhor, vocês nunca deixaram de se falar.
Só isso? Já conta. Então, você teve um amigo, conta por aí. Sim, aquele seu colega. Não, mas por acaso, lá houve, não vi muito isso, porque eu também estive preocupado com os treinos, mas uma coisa interessante lá que há é que distribuem preservativos, caso tu queiras ter relações com alguém. Isso é de borla. Caso tu consigas. Tu consiga. Não, mas desta vez, esses jogos tudo esteve muito apertado. Nestes. Não houve muito espaço. Como é que sabes? Pelo menos onde eu estava a dormir, não houve muito movimento, mas... Mas, ok, isso era só uma brincadeira, só para relaxar o papo. Mas conta lá, como é que é aquela aldeia? Como é que... infraestruturas, etc. O telefone que deram ainda está a funcionar? Está aqui o telefone. Está aqui. Hã? O S21. Bora, isso aí, brother. Isso você pega e arruma. Hã? Isso é para pôr isso é para pendurar na parede. Não, eu estava a usar um S6. Do 6 para o 21, subi muito. Mas, tirando isto, é uma coisa muito top. A Vila Olímpica é enorme. E sem exagero, lá deve ter mais de 20 prédios. Aquilo é enorme. E tem muita coisa lá. O refeitório, eu até mandei algumas fotos para ti. Sim. Para tu veres como era o refeitório, como era o ginásio. E o ginásio tinha máquinas da última geração. Então, uma coisa que eu fazia muito lá, por questão da lesão também, era a sauna. Eu usei muito a sauna para transpirar. Porque também não podia correr muito por causa do joelho. Então, sim, e lá tinha um shopping também. Tinha algumas lojas dentro da vila, para tu poderes fazer algumas comprinhas para ti, para tua família, lembranças. Então, aquilo é coisa do outro mundo. É uma experiência única mesmo. E é um sítio que qualquer atleta quer voltar. Quer voltar para ali. Então, além disso, é também tu poderes ter a oportunidade de ver atletas que tu só vês na televisão. Já vi algumas fotos que tu e o Edson foram postando. Sim, ver atletas que tu só vês na televisão, atletas famosos. Então, eu tive a oportunidade de ver vários atletas que eu aprecio, não só no judo, mas outras modalidades, como ténis, basquete, futebol. Então, vi vários jogadores da NBA lá e eu disse, este é um sítio certo mesmo. Valeu a pena. Por que isto tem que acabar? Por que isto tem que acabar? E os dias vão correndo muito rápido. Os dias vão passando. Quando chega a hora de voltar, já que acabou. Pena. Passaram-se 12 dias, como se fosse 2. Então, Mas ainda em torno dessa experiência, olhando, eu gosto da minha realidade, olhando a nossa realidade, o que é que estamos a caminhar de alguma forma para este nível? Estamos em que nível? Estamos em que ponto? Onde é que estamos a falhar? Vamos lá. Já tiveste várias participações internacionais, conheceste diferentes países de África, agora foste ao Japão. Com certeza, nestes todos os pontos, foste vendo coisas diferentes, foste vendo como as coisas são feitas lá fora. Frisaste aqui que, competiste, tiveste que lutar com um argelino e ele tem uma preparação top. Voltando cá para casa, qual é a escada que nós temos que seguir? Porque nós temos que passar esse testemunho de alguma forma para que na próxima ida nós tenhamos que buscar novas experiências, vir implementar. Como é que isso está a funcionar? Onde é que estamos a falhar? Para ser sincero, eu gosto muito de ser realista. Gosto de ser ambicioso e realista também. Eu sabia que os Jogos Olímpicos, dependendo também do sorteio, podia ter algumas lutas mais equilibradas que aquela que eu fiz. Mas Jogos Olímpicos é uma prova muito forte e muito curta, onde só vão os melhores. Os melhores. Moçambique estava lá. Entre os melhores. Moçambique estava lá. Sim. Então,
para ser sincero, se continuarmos assim como nós estamos hoje, o desporto está dificilmente e quase impossível teremos medalhas olímpicas. Eu como atleta estou a dizer isso. Por quê? Porque nós nem sequer estamos perto do nível de preparação que os outros atletas têm. Do nível de preparação que os outros atletas têm. Nós aqui temos bom treino. Eu tenho bom treino. Bom treino técnico, bom treino físico, musculação, tudo. E uma boa sauna. E nós temos uma boa temperatura para treinar. Então, a única diferença é o nível de competições e o nível de estágios. Que faz a diferença. Se tu vives a treinar com os melhores, um dia tu te tornas melhor. Óbvio. Agora, se tu passas a maior parte do tempo só a treinar, no teu nível, ou abaixo disso. Sim. O que eu posso dizer, já houve tempos que nós, pelo menos Moçambique, em África, não conseguia bater com os melhores. Mas hoje nós já somos reconhecidos aqui em África. No judo, em outras modalidades agora. A minha ambição sempre foi ter uma medalha africana. Eu sempre pensei passo a passo, ok, agora vou sonhar em ter uma medalha africana. Já ganhei nos cadetes, já ganhei nos júniores, já ganhei African Open, ok, eu quero ter uma medalha africana. É o que eu sonho em ter. Então, depois disso, eu posso sonhar em ter outra coisa. Posso sonhar em chegar a um campeonato do mundo e lutar para estar nas finais. Porque eu também tenho que ser realista. Não posso ser ambicioso e pensar que chegar ao campeonato do mundo, quero ir às finais. Eu sei da minha realidade. Então, não posso ficar triste em perder lá. Vou dar o meu melhor, vou competir. Não estou só a dar pontos aos outros. Então, é o que faz a diferença. Porque nós temos bons atletas aqui, não só no judo. As meninas da vela, boxe. Então, as do boxe ganharam combates lá. E se investirem mais no desporto individual, estágios e competições, nós vamos ter medalha olímpica. Mas sabes que não é assim, tu falaste daquilo que para mim é a ponta do iceberg. Sim. Tu tiveste essa estrutura nos últimos 2 anos antes dos Jogos Olímpicos. Imagina essa estrutura a partir dos 15 anos. Estás a ver? Porque tu tiveste por 2 anos e sentes que é isto. Sim. Os nossos projetos olímpicos precisam ser feitos mais cedo. Pois é. Porque tu com a idade em que estás com quantos anos agora? 24. Tiveste que aprender a fazer movimentos, exercício físico, musculação, para depois do processo de aprendizado vir o processo de adaptação e evolução. Imagina se tu tens esse aprendizado motor com 15 anos, a partir dos 17 tu tens que evoluir. Tu chegas à idade aos 24 anos, tu és uma máquina completamente diferente. É o que falta no nosso desporto. Sim. Faltam os projetos feitos a longo prazo. E do mesmo jeito que o Madeira trabalhou contigo a longo prazo, tu sentes que tu também tens essa responsabilidade com os que estão a vir? Nada. Infelizmente não. Por quê? Porque não estamos a investir muito nessa questão do desporto. Por exemplo, atleta olímpico, o Kevin lá fora, vão investir só no Kevin, mas antes do Kevin tem outras pessoas que podem evoluir e ser melhores. Então tem que começar muito novo a mexer no atleta. Até 15 anos em alguns países já é tarde. Eu só dei um exemplo. A partir dos 12 anos já estão a mexer, já estão a trabalhar no miúdo, a trabalhar, a meter aquele espírito de combate, de luta. Então, quando chega aos 18, aos 20, já está bem afinado. Até atletas, enquanto ainda júniores, já estão preparados para lutar sénior.
porque começou muito cedo. E vão rodar algumas lutas lá em cima até? Sim, sim. Então, infelizmente, eu não tive isso. Comecei a ter muito tarde. Mas, como posso dizer, a parte técnica eu tenho. Parte técnica. Mas falta a parte, como posso dizer, lutar mais. Que é a essência do judo. Lutar com diferentes pessoas, diferentes... Ter condição Sim. para poder fazer mais lutas. Mais lutas, mais competições, né? Então, é isso que falta, por exemplo. O que eu acho que é errado e que não é a melhor maneira é nós moçambicanos gostamos de apoiar os atletas do topo. Ok, eles são os melhores, mas também temos que olhar para aqueles que vão trocar. Por exemplo, se o Kevin lesiona-se, quem é que vai? Não há mais ninguém no judo, ou não há mais ninguém naquela modalidade. Então, é o que falta, começarem também a trabalhar para os possíveis sucessores do Kevin. E tem que estar melhor, porque é assim, tem que ser melhor, tem que fazer melhor marca. Então, é o que eu acho. Sabes, eu vi uma coisa do Edson que deve ter sido o que me fez entrar no vosso projeto, porque o projeto é vosso. Ele disse assim, Jer, este puto é muito melhor do que aquilo que eu já fui. Então, se tu ouves um gajo que a alcunha dele é Judoman, que diz que este gajo é melhor do que aquilo que eu já fui, eu disse, isso aqui é uma equipe de campeões, man. Deixa lá eu também entrar nesse barco, porque ele tem fé em ti. Não, eu sei. Ele tem muita fé em ti. Tu tens fé em ti. Quem te conhece, quem conhece a tua história, quem te vê lutar, também tem fé em ti. Mas uma coisa é clara, o bolo não pode vir só para o Kevin, porque isso não faz o desporto. É exatamente o que estás a dizer. Sim. Ok, ele é atleta olímpico, sim, mas se virarem todas as forças para ele, depois da Lourdes Mutola, como é que ficou o atletismo? É verdade. Estás a ver porquê? Porque foi tudo Lourdes Mutola, e esqueceu-se que ela pratica uma modalidade, esqueceu-se da modalidade e focou-se na pessoa. É verdade. Estás a ver? Então, acho que está na hora mesmo de que opções nós temos ao Kevin. Porque se tu és o único atleta moçambicano que vai nos representar em judo, lesiona-se, se tu não fores, todo mundo cai-te para cima. Mas se nós temos 5 atletas qualificados, o Kevin não vai porque está lesionado, ok? Vamos apoiar os outros 4 que estão lá. Pois é. Pois. Então, é isso que eu acho, que o desporto não pode só estar virado para quem vence. Sim, tem que começar muito novo a investir nos miúdos, mas tem que ter vontade também, não é só investir em coisas em pessoas que nem querem levar isso como profissão. Tem que ser coisa séria e dizer, sim, eu quero seguir essa carreira e é isso que eu quero. Então, acho que um fator motivador aqui seria colocar talvez as formas desta forma. O que é que eu estou a falar? Colocar as coisas desta forma. É possível, sim, ter o que chama-se de olheiro. No desporto há sempre um olheiro, há sempre o trabalho dele é identificar possíveis atletas. de elite. De elite, pois. Sim. Vamos lá, esqueço-me o nome, tem um fulano aí que ganha muito dinheiro por causa do Cristiano Ronaldo. Ele faz os contratos do Ronaldo. Jorge Mendes, thanks. O Jorge Mendes, pelo que eu entendi, faz tempo que ele vê o Ronaldo, fez um investimento sobre o Ronaldo e permitiu com que ele tivesse esses contratos todos. Ele faz o jogo todo, o Ronaldo é a máquina dele. Então, de alguma forma, nós estamos a pedir que o Jerry perceba que o Kevin é uma máquina e precisa ser usada. Então, assim, o Jerry passa a investir no Kevin e o Kevin passa a ser o produtor de dinheiro. Porque quando perceber-se que o atleta pode gerar dinheiro, acho que as coisas vão mudar. É possível ganhar dinheiro com o desporto, de alguma forma, esquecendo a nossa realidade. Eu acho que é possível, sim. Não, se esqueceres nossa realidade, sim. Mas tu precisas olhar. Precisas olhar para ela porque é onde nós estamos. Sim.
é onde nós estamos. Enquanto não se tornar. O judo não é uma modalidade profissional, é? É uma modalidade profissional lá fora. Não, aqui dentro. Aqui, infelizmente, não é profissional. Eu tento seguir os padrões de um profissional. Não é a maneira como tu estás no desporto. É a maneira como o desporto está para ti. Ok? Vamos lá. O atleta profissional goza de um estatuto, de um certo nível de regalias, tem um teto salarial mínimo, tem uma base salarial, tem um monte de coisas que precisam estar à disposição dele para que ele de facto possa ser atleta. Pois. O judo é isso aqui ou ainda é amador? Faz judo e mais o quê? O atleta profissional só faz aquilo. O judoca tem que fazer judo e tem que trabalhar no escritório e desenvolver outras atividades. Infelizmente é assim ainda. Então não é profissional ainda. Nós não temos um salário no judo. Cada um consegue arranjar patrocínio, pode, depois traz tudo. E outros têm que trabalhar para poder sustentar a sua vida de atleta. Então, infelizmente, ainda não é profissional. Não ganhamos dinheiro com isto. Mas o bom é que o desporto e o judo, a imagem pode nos fazer ter alguns patrocínios. O desporto não dá dinheiro, mas a imagem pode te dar. Abre portas. Sim, abre portas. E cada um aí vai saber. Quantas é que já abriram-se para ti depois dos Jogos Olímpicos? Neste momento, nenhuma porta ainda abriu. Neste momento, mas só passou um mês ainda. Então, é muito, mano. Yeah. É muito mesmo, é muito. Vamos lá. Dia seguinte já estariam estariam a ligar, né? Mas infelizmente tem que ser realista. Não recebi ligação de ninguém, a não ser televisões, para ir falar, contar como foi a minha experiência. Mas antes onde é que eles estavam? Pois. Isso é caricato. Kevin, tu estás numa situação agora extremamente delicada e vamos usar esse podcast para tocar nisso. Tu precisas operar o teu joelho. Sim. Ok. Thomas, podes por favor pegar o teu cell, fazer o vídeo desta parte e até vai ao ar antes do próprio podcast. Depois o pessoal vê isso em termos de produção, porque é um ponto muito importante e muito urgente. E quando nós formos a falar, talvez se perceba porque que vamos precipitar deixar esse vídeo para o ar antes do podcast, porque nós vamos falar de datas aqui também, né? Tu precisas fazer uma operação. Preciso. Vais falar tudo dos custos e até já foi marcada para dia 7, né? 7 ou 8. Sim, eles marcaram para dia 8, mas isso ainda... Sim, isso é discutível, mas... Sim, pode-se trocar. Mas eles trabalham com atletas e eles conhecem a urgência, a necessidade de se fazer isso de maneira urgente. Eles viram, porque eu fiz 2 ressonâncias magnéticas. Fiz uma aqui e fiz uma no Japão, na Vila Olímpica mesmo. Tinha um hospital, tinha tudo lá. Tinha até dentista, dermatologia. Eu disse, nos Jogos Olímpicos precisa disso. Sim, então... Qual é o custo, Kevin? Qual é o custo que tu não tens para operar um joelho olímpico? Para poder operar, neste momento a cotação saiu uma 61 mil rands. Sem contar com a ida e a volta e estadia e tal, né? Então são 61 mil rands a operação. Então, pelas minhas contas que eu tenho feito com o meu treinador, tudo dava em torno de uns 80 mil. 80 mil eu conseguia sair desse barulho. Então, mas depois daí já tens a parte da fisioterapia, mas o importante agora é a operação. Lesiona-se no campeonato do mundo, qualifica-se para os Jogos Olímpicos, é abraçado, vai para os Jogos Olímpicos, é largado, precisa de 80 mil rands. Essa aqui é a realidade agora. Quanto é que está um rand agora? 4.4.
Eu até, nas minhas contas, fiz randa 5, só para... Sim, porque 4.4 hoje, daqui a 10, 20, 30 dias, quando tu conseguires o patrocínio, tu não sabes. São só 400 mil, Metcalfe. É isso mesmo. Só, Randa 5, é só isso, é vais isso. dar. Sim. Vou dar o meu contributo. Então, mas corta ali essa Vou dar o meu contributo. Olha, é assim, quando eu digo são só 400 mil, é porque fomos muitos a olhar para o Kevin, de alguma forma, a tecermos nossos comentários, e este mesmo número pode agora fazer uma diferença e tanto para colocar o Kevin no seu melhor nível. Não, mas assim, eu tenho muito esses sonhos, né? Isso estás a dizer. É uma coisa que me identifica muito. Okay? Eu tenho amigos que até dizem que eu sou socialista, por causa da maneira como eu penso em algumas coisas, mas nós temos que aprender. Lembras quando eu contei aqui a história do saltador americano, que devia ter cobrado do presidente dos Estados Unidos? Nós temos que aprender a cobrar aquele direito. Ok. Nós temos que aprender, vamos dar o nome que quiser, cobrar, pedir, apelar, não interessa, o mais importante é que o dinheiro saia. Mas nós temos que aprender a fazer isso. Porque enquanto nós vamos nos ajudando entre nós, a máquina que devia agir para que isso aconteça, continua desligada. E hoje é o Kevin que é popular, que talvez consiga isso, mas amanhã é um tipo que ninguém conhece. E como é que fica quando chegar a vez desse tipo? Se a máquina está desligada, porque nós nunca forçamos a máquina a ligar, nunca fomos lá jampar essa máquina para ela ligar. Então, temos que começar a fazer isso. Nós temos que começar a apelar, a cobrar, a ir atrás de quem tem que fazer por isso. Pois. É muito importante que o pessoal aprenda a fazer isso, porque senão nós, volta e meia, vamos estar sempre no mesmo discurso, sempre no mesmo papo. Eles têm que aprender a dar seguimento a um atleta. Nós te queremos nos Jogos Olímpicos de novo daqui a 4 anos. São 3 anos, na verdade são 3. É assim, porque esses foram os Jogos Olímpicos de 2020. Sim. 2024, daqui a Sim. pouco, são 2 anos e meio praticamente. E para ti são 2 anos, porque tu não vais, tu precisas recuperar no mínimo 6 meses para tu voltares a treinar bem. Sim. Ou seja, é um projeto que pode automaticamente se comprometer se não houver uma ação rápida. E mesmo lesionado, tu és aquilo que nós temos de mais próximo para chegar aos Jogos Olímpicos. Sim. Então, é a correr. É para onde? Então, quem tem que fazer, que faça. Okay? Porque o atleta precisa ser atleta, mas para isso há que se criar condições para que ele seja atleta. É muito importante que seja desse jeito, porque as pessoas podem até juntar, mas depois lesiona-se outro, porque a vida do atleta é assim. O atleta está passível a lesões. E como é que fica? Quem cuida dessas pessoas? Pois é. Sabes, uma vez eu fui e recebi um coisa para ir doar sangue. Porque irmão, grupos do WhatsApp. E, há muito tempo que eu não doava sangue, vou para o hospital para ir doar sangue. Mas eu cheguei lá, vi lá umas duas, tipo, este vai doar para o irmão, sei lá que. Tipo, todo mundo ia lá doar para alguém. Eu disse, e quem não tem quem doe por ele, como é que fica no meio disto tudo? E quando perguntaram, vem doar para quem? Eu disse, não vem doar para ninguém. Porque alguém tem que se lembrar de quem não é conhecido. Quem não é conhecido também precisa de apoio. Então, por isso é que eu estou a dizer, o Kevin, que é conhecido, pode até receber apoio. Todo mundo Kevin, mas e amanhã, quando se lesionar um desconhecido? Como é que fica? Como é que ele fica? Aí fica aquela coisa, ele vai ter o sentimento que, de facto, o desporto não, porque o desporto não me amparou, mas amparou o Kevin, e ele desiste. E talvez ele era o segundo ou terceiro na linha de sucessão. Pois é. E quem vê esse exemplo também acaba desistindo, porque o pessoal às vezes não percebe porque é que as pessoas desistem. Se eu for a ver meu vizinho lesionado, a passar mal, a sucumbir e a desistir de uma modalidade, eu não quero ser como ele. Eu não quero ser largado, não quero sucumbir e perder meu joelho por causa de uma modalidade que não me deu nada em troca. Então, nós temos que cobrar de quem é de direito, temos que apelar a quem é de direito, temos que pedir. Não interessa o termo que se vai usar, podemos aqui estar a falar bonito, mas eles precisam fazer a parte deles, porque tu estás a fazer a tua. É um pouco disso. Estou a fazer e já fiz, a boa parte. E tens capacidade de voltar para lá daqui a 3 anos. Eu sei que eu tenho. De buscar prata nos Jogos Africanos,
Ouro. Ouro é que é a meta. Já consegui bronze. Já consegui estar no pódio, que era meu sonho. Agora quero estar ali no meio do pódio. E eu agora sou candidato à medalha de ouro, porque como ganhei a medalha, vou subir no ranking. Então sempre vou estar bem posicionado. Sim, nos próximos Jogos Africanos, estás lá na manchete, né? Que tu vais estar lá. Sim. E o Love Forte vai começar a assustar os outros. Pessoal, Kevin, vamos deixar para o último. Nós vamos... Acho que eu pessoalmente seria repetitivo se eu fizesse aqui algum tipo de discurso final, né? Para fechar o podcast, porque o Kevin falou tudo aquilo que eu falaria como atleta. Então vou deixar aqui o Coça, depois o nosso convidado vai fechar. Vamos lá, pessoal. É uma questão simples. Não vou fazer um resumo do podcast e não vou entrar muito para o apelo do Jerry, porque... Mas boa sorte. Mas é assim, pessoal, malta, não esqueçam de deixar os vossos comentários, não esqueçam de estar aí a interagir conosco. E tem uma coisa interessante aqui. Por favor, malta, vamos partilhar conteúdo que realmente vai nos ajudar a crescer. Consigo ver que uma música consegue ter 1 milhão de visualizações em algumas horas. Estamos aqui a produzir um conteúdo muito bom para vocês, acreditamos nós. E nós estamos a chegar a 1 milhão de visualizações, ok? No mínimo peço para nos explicarem onde é que estamos a falhar. Temos que pôr aqui algum beat e essa coisa aí, aquecer. Por favor, façam isso. Falem conosco, deixem vossas opiniões, que nós precisamos dessas opiniões. E, Kevin, não tive esta oportunidade antes, mas desde já, parabéns. És um vencedor, independentemente das circunstâncias, das opiniões alheias, és um vencedor. Não só pelas medalhas que conquistaste, mas por essa história que partilhaste aqui conosco, és um tipo de bolas, man. Parabéns. A sério, parabéns. Thomas, tens uma caneta aí? Preciso de um autógrafo. Mas tem que abre a camisa e volta. não posso perder essa oportunidade. Aí da camisa, né? Mas essa cena, Kevin, parabéns. És um tipo realmente muito forte. Thanks, pá. Kevin, tu é que fechas o nosso podcast. Malta, obrigado pelo convite aqui, Jerry, Coça e Thomas. Um abraço a todos vocês. Vim aqui contar um pouco da minha história e sinto-me feliz. E agora é só pensar na minha lesão, recuperar e muito obrigado a todos. Um forte abraço aí o pessoal em casa. Deixa aqui comentários, partilhem esse tipo de conteúdos. É algo produtivo e força.